Que está chegando agora, programa Saúde Plena. Conosco aqui comigo, doutora Joeli, doutor Rubens, todas as quintas-feiras, às 12h30, para ampliar o seu nível de consciência correlacionado à saúde. Não só a saúde física, vocês sabem disso, mas a saúde emocional, a saúde mental, a saúde energética e a saúde espiritual, pessoal. Nós temos que ter consciência que somos envolvidos por todos esses corpos e todos esses corpos precisam estar em equilíbrio para que você tenha bem-estar, você se sinta saudável, você possa expressar a sua ação nesse mundo, porque não adianta você ter uma essência linda, perfeito, mas o teu corpo não corresponde, não adianta. Não adianta você ter um corpo lindo e sarado se o teu campo emocional, se você ainda está preso, se você é uma pessoa ansiosa, uma pessoa deprimida, uma pessoa que tem aí alguns distúrbios comportamentais, de nada adianta. A mesma coisa, você pode ter tudo isso, mas você não está ligado no divino, você não está fazendo as suas conexões com a matriz divina, com a matriz essencial, também não há o porquê das coisas estarem acontecendo. Então, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso programa. E boa tarde, doutor. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu acho que tem gente chegando novo. Aliás, eu quero ver quem vai ser o 10º milésimo, né? O 10.000. Porque o meu Instagram está 9.999. Se você não se inscreveu no meu cabalístico. Instagram... eu estava vindo para cá. Então, se você, quem sabe você é o 10.000, você vai ganhar um prêmio. O meu, não sei, porque eu não vou saber quem é, mas tudo bem. O meu Instagram é rubens.cascapeira, arroba, né? Porque arroba é rubens.cascapeira.jr. Tirou o óculos? Tirei o óculos. Ficar mais inteligente? Não, é para enxergar do outro lado um pouco também. Então, mas também a gente manda um beijo para nossa princesa, que está em casa agora, nos escutando. Nossa fofura, nossa lindeza, né? Que agora nós descobrimos mais um talento. Ainda é cantora. Cantora também. Adora cantar. Em inglês. Ixi, botou a gente no chinelo, hein? É verdade. Beijos para você, lindona. Então, vamos lá. Abração. Bom, acho que é para se apresentar. Eu sou médico. Estou fazendo 42 anos de formado agora, mês de dezembro. E desde o começo, eu tive intuições, eu posso dizer hoje, né? De que não dava para correr com a medicina do jeito que é tradicional, né? Então, durante 10 anos, praticamente, eu fui um médico tradicional. Mas quando tinha uns 10 anos de formado, eu vi que não ia resolver usar só a medicina tradicional. Ela é excelente. Fica muito... Para casos agudos é excelente. Você tem um apendicite, você bate o carro, você infarta, excelente. Mas para as doenças crônicas, para as doenças de acompanhamento, a medicina doenças tradicional... emocionais é muito complicado. complexo. É isso. E aí dá 30 anos que eu estudo, e uma das coisas que eu estou batendo forte agora, que não adianta a medicina se apartar, eu vou explicar para você, entenda, separar da paranormalidade. Nem vou falar de espiritualidade, embora aqui a gente fale abertamente, e eu falo abertamente com meus pacientes. Atendi uma moça agora de manhã, uma senhora, uma moça de manhã agora, ela é evangélica. Eu falei, doutor, essas coisas que o senhor acredita, eu tenho outro jeito de falar. Eu falei, pois não. Então, o senhor fala dos espíritos, não sei o quê, mas eu falo que o Espírito Santo me dá a informação. Eu falei, é óbvio que dá informação. O senhor vai dar o nome do Espírito Santo, eu vou chamar de mentor. Não importa. E aí ela estava passando mal, tendo palpitações, e como a gente trabalha a tiroide dela, ela falou, será que eu estou com hipertiroidismo agora? Eu falei, olha, porque a mãe dela tem um quadro grave psiquiátrico, e como o pai dela faleceu, ela teve que trazer a mãe dela para morar com ela. E o quadro grave psiquiátrico sempre vai ter, anote aí, se você não sabia disso, anote. Você que conhece alguém que tem um problema psiquiátrico, sempre o processo psiquiátrico tem um componente espiritual. Qual é a porcentagem? Depende. Sempre. E eu falei para ela, olha, você tem sensibilidade. Eu tenho mesmo. Eu escuto a palavra, super. Os evangélicos, eles estão arrasando com essa força que eles têm. Eu fico fascinado. Eles só mudam a linguagem. E tanto que a gente conversa numa boa, expliquei para ela, você precisa fazer o quê? A armadura do Senhor. Efésios. Eu falei, é isso aí, tudo bem, na Bíblia está lá, a armadura do Senhor. Porque não dá para apartar. Eu falei, como é que eu vou tratar a tua tiroide? Você pode saber se está hiper, porque ela já teve hiper. Se você tem um campo energético aí te atrapalhando, te dando palpitações, te dando mal-estar, te dando ansiedade. Aí chegamos onde a gente quer, te dando ansiedade. Falei, então eu estou ansiosa. Depende. Talvez você esteja aí com o teu campo paranormal.
E aí ela precisa saber colocar a atenção. É isso que nós vamos conversar hoje. Exato, né? Quando a gente fala a questão da paranormalidade, o pessoal se assusta e fala, não, mas é mediunidade, não é mediunidade. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A mediunidade já é quando você é mediador e o intercâmbio entre forças. Isso é uma coisa. Paranormalidade, não. Paranormalidade é o nosso sentido extrafísico, que muitas pessoas têm da sensibilidade, outros têm da observação, da vidência, da psicofonia, de ouvir. Tem o outro que tem a intuição, que tem a inspiração. Tem muita... E tem aqueles que o pessoal diz, né, que traz toda a energia para si e a manifesta. Então, existem várias maneiras de você olhar para isso e começar a entender, a conscientizar-se e a administrar. Ah, mas doutora, mas eu não quero isso. Gente, não é não querer, é uma situação que já você quis. Tem no teu campo energético. Você quis. E que você tem que aprender a conviver com isto, gente. Adianta você falar, eu não quero ter olho preto. E aí? E aí? O que vai fazer? Vai comprar lente de contato? Não vai querer mais enxergar porque o olho é preto? Ficam umas perguntas e umas respostas um tanto sem sentido. Então, uma das coisas que a gente vem estudando muito, vem percebendo muito, que muitas vezes o campo paranormal, a sensibilidade extrasensorial que você tem, pode estar te causando campos de ansiedade, sim, gente. Né? O Rubens vai explicar para vocês essa questão, porque a ansiedade ela se distribui em vários níveis. Ele vai explicar, por isso que ele vai ter um treinamento falando sobre isso. Mas agora ele vai dar um spoilerzinho para dizer o seguinte, né? Que a ansiedade que você conhece não é só essa que você conhece. Que existem outras maneiras de você conscientizar-se sobre isto e gerenciá-la com ferramentas apropriadas. Bora lá falar pro pessoal. É porque, tudo bem, é o que eu falo, eu tenho falado, e outro dia o paciente me deu feedback. Doutor, o óbvio todo mundo sabe. Dá um ansiolítico, de um jeito ou de outro, muda o nome, tudo bem. Mas vamos além do óbvio. Eu não sou contra ansiolítico, eu receito ansiolítico. Não, você receita e eu manipulo, né? Você é um médico e eu sou um farmacêutico. Mas a gente percebe que tem algo além, que o remédio vai até um limite e que depois tem mais coisas acontecendo. Mas a vida inteira você vai ficar tomando remédio? Veja, é isso que eu acho. Tudo bem, numa fase aguda, tal, a gente tem usado várias ferramentas. A gente dá um socorro, é um SOS. Claro, mas a gente precisa aprender a gerenciar. Sim. E como é que começa a gerenciar? Eu já vou dar um spoiler, já vou dar uma coisa importante, que eu estava estudando de manhã e vou aprofundar hoje à noite. Hoje à noite, 19h30, começamos a primeira live sobre ansiedade. Por isso que nós estamos chamando Onda do Bem. O que é Onda do Bem? Depois da pandemia, nós tivemos um aumento absurdo de pessoas com ansiedade, que estão sofrendo muito. Isso está levando até casos mais severos, você sabe o que eu estou falando. Pessoas que não suportam a ansiedade e fazem algo muito grave, drástico espiritualmente. Você sabe o máximo que pode chegar uma pessoa com ansiedade, com pânico, com medo. Hoje, a live vai ser sobre síndrome do pânico. Eu tive síndrome do pânico, você teve síndrome do pânico? Eu tive também. Nós somos experts de síndrome do pânico, de estudar e de sentir. Então, a pessoa, quando o paciente falou, doutor, pelo menos, a evangélica, o senhor entende o que eu estou falando? Percebe? Então eu quero trazer para vocês que a gente está construindo uma coisa e chegou na hora de a gente divulgar. Mas eu preciso da ajuda de vocês para divulgar para mais pessoas. A Onda do Bem conhece alguém, uma pessoa que tem ansiedade, que não está conseguindo sair de casa, que tem palpitações, que tem tremores, parou a vida, né? Que parou a vida, que sabe, tem medo de tudo. Essa pessoa está vivendo uma qualidade de vida horrível. Exato. Tomando vários remédios e fica sedada, fica dopada com medicamentos. Convide ela para a nossa live de hoje, que a gente vai começar a abrir. Nossa live, eu vou começar a dar informações, vou dar ferramentas, vamos dar treinamento já na live para você. Como é que você vai fazer para se inscrever nessa live, gente? Você vai no Instagram do Rubens, que é Rubens, fala. Rubens.cascapeira.jr. Lá na bio, tem lá bonitinho para você se inscrever. Você clica lá no link e logo vai aparecer Onda do Bem. Você clica lá, automaticamente você vai estar dentro do nosso grupo do WhatsApp da Onda do Bem. E lá, próximo do horário, o pessoal já vai soltar o link de acesso à live. Tá bom? Então, para você participar, você tem que se inscrever ali no link, cair no grupo do WhatsApp, que é por lá
que você vai receber o convite desta live para todo mundo que tiver interessado nessa questão da ansiedade. Que eu acho que é muita gente, viu? Por isso que eu tô falando. Muita gente. Vamos ajudar o pessoal. É uma Dois epidemia fatos. isso. Já vamos começar para você. Da onde começam os dois fatos importantes, quer seja ansiedade, o TAG, que é o transtorno de ansiedade, ou a síndrome do pânico. 2 palavras. Se você tiver papel e caneta, se não, você vai anotar depois. Ou anota aí no teu celular. Atenção e imaginação. Eu vou repetir. Como é que você vai começar a aprender a gerenciar? Vou passar para vocês informações que eu venho trabalhando com síndrome. Bom, quando eu gerenciei a minha síndrome, minha não, né? Não é mais minha, negócio de minha, né? O pessoal fala, a minha diabetes, ou a minha hipertensão. Foi, pô, larga. Desapega. Não, o episódio de hipertensão, episódio de diabetes, porque se você fala que é sua, você coloca na tua essência, não cura nunca. Não, olha, você não abre mão. Olha, isso é um código importante. É um código. Cuidado com as palavras. Cuidado com fala. Impregna no teu inconsciente e gera um fator de materialização. É bem provável que isso aconteça sim. Conhecimento, por crenças que acredita naquilo e acha que aquilo é real, e automaticamente quando se põe nessa condição, traz o comportamento ansioso, porque libera todo o neuroquímico, e junto com o comportamento ansioso, que foi o que o Rubens iniciou dizendo, tem sempre um componente extrafísico energético, lógico. É aí que começa a vir, pela lei da atração, você está naquela vibe, automaticamente aquilo vem, somatiza e amplifica, gente. E é muito triste quando a gente observa esses labirintos. E qual é a nossa grande preocupação, né? Nossa, enquanto profissional da saúde, é falar, caramba, a gente tem ferramentas, a gente tem outra consciência, a gente tem outro olhar sobre isso. Vamos alertar as pessoas, vamos ajudar as pessoas a saírem desse labirinto que elas se colocaram, vamos dar a mão para elas e falar, vem, é por aqui a saída. Por isso que a gente está te convidando, entra lá, né, no Instagram do Rubens, faz a tua inscrição por ali. E convide. E convide muitas pessoas, a gente é aberto isso nesse sentido, é gratuito, você não vai pagar nada. Pelo contrário, você vai receber conteúdo de graça, conteúdo que vai te ajudar e vai ajudar mais pessoas. Eu atendi uma paciente recentemente por online, e ela veio me relatando quanto remédio que ela toma, ela tem ansiedade desde criança. Meu Deus do céu. Desde criança ela é ansiosa. E eu fui explicando para ela que tem 3 tipos básicos de ansiedade, em FOX. Eu falei, tem os tipos químicos, os psicogênicos e os vibracionais. E eu fui falando para ela, mas ninguém me falou isso. Mas tem essa questão química? Tem. E tem os bloqueios emocionais? Tem. Se você tiver um bloqueio emocional, por exemplo, de ser perfeito, perfeccionismo, o perfeccionismo é um bloqueio emocional, é isso mesmo. O que é você? Você nunca termina as coisas. Se você não termina as coisas, porque você nunca acha que aquilo está bom o suficiente, você não faz, não anda, e você fica ansioso, porque você não consegue completar as coisas que você quer. E qual é a crença que tem por baixo disso, do perfeccionismo? Não ser rejeitado. Olha lá, então para eu não ser rejeitado, para eu ser aceito, eu me coloco numa situação que eu não posso errar nunca. Gente, quando a gente não pode errar nunca, olha que loucura, a gente entra num perfeccionismo absurdo e numa cobrança, numa autocobrança que faz você sair do seu prumo, faz você sair do seu equilíbrio e trazer a ansiedade. Bloqueio emocional de querer perfeccionismo. Ah, não, eu tenho um projeto para fazer, mas ainda não está pronto. Aí, 30 anos o cara tem um projeto e não pôs ainda o barco no mar. E aí a vida não anda, eu tenho ansiedade, eu não consigo fazer as coisas. E a gente vai ver, é um bloqueio emocional. Exato. E como trabalhar esse bloqueio emocional? A gente vai trabalhar tudo isso com vocês nessas nossas lives. Nós vamos fazer 3 a 4 lives, uma vez por semana, na quinta-feira, às 19h30. Todas as quintas-feiras, às 19h30, vamos fazer. Hoje é a primeira. O material que eu vou passar hoje, já bolei um monte de coisa, você já vai sair de lá com essa aí. Então, 2 palavras, você vai precisar aprender, todos nós precisamos. O que você faz com a tua atenção? O que você faz com a tua imaginação? Atendi uma outra moça hoje também, pela manhã. Não, porque eu tenho ansiedade, porque eu não consigo, minha mente não para, eu tenho déficit de atenção, eu tenho isso desde criança, não sei o quê. Aí ela me falou de um trauma que ela teve. Ela entrou na escola mais tarde,
Mais tarde pode falar, a mãe, super protetora talvez, pôs ela com 8 anos na escola. E quando ela foi acompanhar a turma já estava adiantada, porque a turma vinha lá do pré-primário. Certo. E olha a situação. E ela contando que um episódio, até hoje ela lembra, e lembrou com detalhes emocionais. Que ela estava lá, a professora estava ensinando uma coisa, ela se distraiu, até porque provavelmente ela não tinha já todo aquele trâmite das outras crianças, e aí a professora veio e deu uma reguada na cabeça dela. Nossa antigamente Senhora. fazia isso, né? Dava uma reguada. Os padres lá davam um coque na cabeça da gente, doía pra caramba. Que bom que isso mudou, né? Claro, que hoje já existe absurdo, legislação absurdo. que defende a criança. Mas que bom. não é a reguada é o que menos doeu. O que doeu é que ela... A vergonha, né? Ela ficou tão nervosa que ela precisou ir no banheiro. Tadinha. E a professora não deixou ela no banheiro. Ela se urinou todinha. E aí ela virou imagina... Uma chacota, né? Foi um trauma emocional aos 8 anos. Eu expliquei para ela. Você muito provavelmente teve todo um aspecto ali também de paranormalidade. Porque hoje ela sabe que ela tem paranormalidade. Hoje ela sabe que tem até mediunidade. Só que esse impacto emocional é um bloqueio emocional que ficou preso lá aos 8 anos. Exato. E aí o que acontece? Ela vem hoje desenvolvendo, toda vez que ela sente qualquer tipo de pressão, volta o bloqueio emocional. O que é um bloqueio? Você vai andar na rua, tem um bloqueio, você não consegue. Cada vez que você pega aquela rua, tem um bloqueio, você não anda. Isso é um bloqueio emocional. É como se fosse uma parede mesmo no teu emocional que você quer andar, você quer caminhar e não consegue. Você precisa tirar esse bloqueio emocional. Fiz um trabalho com ela lá, um trabalho que a gente trabalha com física quântica associado a outras coisas, que nós vamos passar para vocês essas ferramentas, e ela já se sentiu diferente. Eu falei, então presta atenção nesse aspecto, porque não adianta você pegar e falar, você tem que, a menina de 8 anos não tem que, ela não consegue, é uma menina de 8 anos que aparece. Presta atenção, isso aqui é um código importante. Quando você está num estado emocional, lembre-se que o estado emocional é como se fosse uma outra personalidade sua, uma subpersonalidade sua que assume. Que não dá para conversar com essa super... Porque ela é uma criança de 8 anos, não vai entender uma linguagem de adulto. Ah, mas ela é adulta, é terapeuta. Mas não. Então a gente precisa identificar e acolher, entender. Por isso que nós temos todas umas tecnologias que a gente vem trabalhando há mais de 30 anos, para que entender. Não adianta você se cobrar. Você precisa entender o teu processo. Um pouco é a vontade, um pouco é o seu esforço, entre aspas, mas muito é de identificar onde estão os bloqueios emocionais. O autoconhecimento. Autoconhecimento. Primeiro ponto. E, gente, vocês não têm ideia como essas crenças que são introjetadas na primeira infância vão reverberar na sua vida de adulto. Como você falou, mas hoje eu sou adulto. Hoje você é adulto, mas existe uma criança ferida dentro de você que sofreu, nesse caso, uma exposição, que sofreu a vergonha, que sofreu o abandono, às vezes o abandono emocional. Às vezes o pai e a mãe estavam lá e ela sofreu um abandono emocional. Ou seja, estavam, mas não estavam. E assim por diante, gente, e isso reverbera sim na tua vida adulto, trazendo ansiedades que você não consegue explicar. Então, é por causa do chefe, é por causa do emprego. O emprego muitas vezes pode estar te causando ansiedade, claro, mas ele pode ser apenas um gatilho de uma situação e de um trauma emocional que você vivenciou lá na primeira infância. Então, atenção, papais e mamães que estejam nos escutando. Cuidado com o que você fala para os seus filhos. Cuidado com a maneira que você fala com seus filhos. Quer ver um prato cheio porque pra você? As crenças são instaláveis, pessoal. E elas são instaladas por dois mecanismos. Ou por forte impacto emocional, seja ele bom ou ruim, ou por repetição. Lembra aquele provérbio? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Fica falando aquilo que daqui a pouco você sente aquilo, você vive aquilo, você se tornou aquilo. Aliás, Fala. o sistema hoje em dia, de tantas vezes você repetir a mentira, vira uma verdade, né? É, O sistema... pois é. Mas tem um prato cheio para você também, de uma outra paciente que me contou, que ela não consegue sair da compulsão alimentar. E por eu adoro ela esses casos. E é por isso ela tem a questão do sobrepeso. Como é que foi tua infância? Falou, então, o parto foi muito difícil, e ela nasceu com dificuldades e teve que ficar na UTI neonatal lá. Ficou uma semana lá. E o que acontece? A mãe dela tinha muito leite.
Olha que coisa. A mãe dela tinha muito leite e a mãe dela tirava o leite e dava para eles. Só que depois ela ficou sabendo, a mãe dela, porque a criança ficou mal. Os médicos falaram, olha, chama um padre porque não vai continuar. Falou, não, chama um padre não, vou levar para casa. Levou para casa. Quando pôs ela no peito, a criança esfomeada. A criança esfomeada tomou todo o leite que podia. Um bebezinho de 1 semana. Aí depois ela foi lá saber o seguinte, o que acontecia com o leite que ela dava. Como era a única que dava leite, eles dividiam o leite dela pelas crianças e deixavam ela com fome. Olha que história. Quando ela falou isso, eu falei, olha que história, olha o impacto. Então hoje ela tem uma compulsão alimentar porque ela passou fome na primeira semana de vida. E isso ficou introjectado, gente. E fica introjectado mesmo. Só não que tem aí jeito. nós usamos a tecnologia da física quântica, do efeito retardado da dupla fenda, e ela já sacou, já entendeu. E aí, mesmo online, né? A pessoa dá um sorriso, a gente sente a energia mudando. Por isso que, assim, nós precisamos entender que os bloqueios emocionais precisam de ter autoconhecimento. Mas muitas vezes você nem precisa saber exatamente o que aconteceu. Você pode trabalhar mesmo sem saber o que aconteceu exatamente. E isso a PNL nos dá essa oportunidade. Muito, te dá ferramentas extraordinárias. Só que a gente associa outras ferramentas de coaching. A Joeli, por exemplo, é coach internacional. Conta um pouco disso. Isso é maravilhoso, né? Tenho os meus pacientes aqui, fisicamente, os meus online que estão em outros países. E é justamente uma coisa muito legal, porque você consegue trabalhar essas questões da pessoa e faz ela sorrir, gente. Faz ela mudar, se transformar e caminhar numa vida maravilhosa. Eu faço muito, né? Eu me especializei muito na questão do gerenciamento do peso. Isso que você está falando, eu tive uma essa semana que olha só onde a gente chegou. Ela lembrou-se que ela tinha lá introjectado, que quando elas sentavam para comer, a mãe dizia, não pode levantar enquanto o prato está cheio. Você tem que comer até o final, não podemos desperdiçar. Então hoje ela também não entendia como ela tinha essa compulsão absurda. E ela tinha uma outra crença por debaixo. Ou seja, se ela vai num restaurante e o rodízio é de graça, ela pagou pelo rodízio, vamos dizer, ela come tudo e mais alguma coisa. Ela não consegue ter freio. E se ela precisa pagar, ela vai num quilo, ela precisa pagar, aí ela come pouco. Então ali ela tem uma crença também alimentar correlacionada com o dinheiro. Então quando ela tem que pagar, ela come pouco. Quando ela não precisa pagar, quer dizer, ela não tem um termômetro, ela não tem um equilíbrio. Por quê? Porque tem bloqueios emocionais. Tem, gente, tem os traumas que ficaram ali. Mas é muito interessante. Gente, participe, vou repetir de novo. Tem o meu Instagram, que é Joeli Pucci, onde você acompanha todas essa programação que eu tenho. A gente vai começar semana que vem. Vem comigo, nós vamos fazer um acompanhamento de coaching 2 vezes por semana, totalmente gratuito. Você vai pelo meu Instagram, tem vários temas que a gente vai trabalhar lá, então vem comigo. E tem o Instagram do Rubens, que é o Rubens. Rubens.cascapeira.jr. Lá você acessa na bio, tem o link para você entrar no grupo do WhatsApp, participar gratuitamente dessas lives que ele vai fazer, que começam hoje, quinta-feira agora, 19h30, sobre ansiedade. Mas hoje ele vai falar sobre a questão do síndrome do pânico, é imperdível. Muito obrigado, semana que vem estamos aqui, ao vivo e a cores, na Vibe Mundial. Eu também me despeço e agradeço por essa oportunidade de estarmos chegando até você, para que você seja mais feliz e mais saudável. A gente se vê quinta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau. A Vibe Mundial apresentou Programa Saúde